Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos fazer mais uma edição, mais uma rodada de bate-papo sobre o tema tecnologia antes, durante e pós-pandemia. Nós já fizemos um programa com essa mesma temática ao longo do mês de março e o objetivo é tentar buscar de vários profissionais, vários experts da área, baseado numa mesma pauta, mas as visões complementares sobre como eles enxergam os aspectos e as tendências no ambiente de Facility Management, de Property Management, envolvendo a tecnologia, o que alterou nesse último ano, principalmente em termos de tendências, o que acabou acontecendo no meio do caminho, naquele turbilhão de decisões que a gente precisou tomar e se alguma coisa mudou no planejamento das organizações para médio e longo prazo. Para esse bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de receber Luciano Brunherotto, sócio-diretor da Aro Consultoria e Tecnologia. Luciano, seja bem-vindo. Grande Thiago, é um prazerzão estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante para a área de Facility Management, que é a tecnologia. Que está inserido em tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente planeja para fazer um ambiente melhor. Luciano, para a gente começar quente o nosso bate-papo, e isso está acontecendo em várias das conversas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Então, para contextualizar, 2019, qual era a agenda de tecnologia que as empresas estavam discutindo naquele momento, antes de se imaginar em pandemia dessa maluquice toda que a gente está vivendo? Olha, Thiago, desde que a gente iniciou o processo de consultoria através da Aro, apoiando as empresas aí na revisão de processos, a gente recebia uma demanda grande dos gestores em relação a me indique aí sistemas, software, estamos falando de IoT, enfim. E eu acho que em 2019 foi exatamente o ano que a gente acabou decidindo, como companhia, a gente desenvolver algo na linha de soluções IoT para facilities. E eu lembro que em 2019 a demanda era, sim, de muita curiosidade ainda e muita desconfiança, né? Será que eu consigo mesmo aplicar IoT na minha empresa? Isso ainda é caro? E eu lembro que na agenda das grandes companhias existia um misto de desejo de utilização da tecnologia versus custo versus benefício, ou seja, uma relação que ainda na cabeça dos gestores era muito confusa e a gente vinha, de verdade, também procurando através das empresas que normalmente eram empresas de tecnologia, como estavam aplicando para Facility Management esses aplicativos, sensores, enfim, novas tendências. Eu acho que em 2019 era esse o cenário, Thiago. E se a gente pensar, eu tinha um tema extremamente amplo e diverso. Existia alguma área de aplicação onde havia uma discussão maior envolvida dentro dos grandes sistemas prediais? Olha, eu acho que até pelo fator custo, energia e água, e aí, por consequência, ar-condicionado, que é um dos maiores consumidores dessas duas utilidades, acabava sendo o que mais as empresas viam. Buscando para que a gente pudesse, de fato, ter soluções e sempre com o objetivo de redução de custos. Então, acho que naquele momento existia um pouco dessa vontade. E eu também vou aproveitar para complementar que também empresas começavam a ver oportunidades no segmento de workplace, gestão da ocupação dos espaços, alguma coisa relacionada à gestão de salas de reunião e também com aplicações. Eu acho que a infraestrutura ela já estava bem resolvida com muitos BMS, mas mal resolvida em termos de integração, né? E aí, o terceiro tema, eu acho que é serviços, né? A IoT, eu lembro bem que eu falava que muitas vezes o molho saía mais caro que o frango quando você falava, por exemplo, de fazer gestão dos serviços de limpeza, né? Porque a gente queria ter uma automação, alguma coisa para os banheiros, enfim. E ligar uma caixinha com energia e rede, há talvez 5 anos atrás, gastava-se mais para essa infra do que, de fato, o sensor. Só que a tecnologia IoT, Thiago, acho que ela trouxe também essa possibilidade de que, com baixo custo e sem infraestrutura de rede, ou seja, os sensores IoT cada vez diminuindo mais de preço, fizeram com que os gestores começassem a olhar também
para a gestão de serviços naquele momento. Até porque os dispositivos baratearam demais, inclusive a rede de infraestrutura. Hoje você tem Sigfox como um serviço, você não precisa sequer criar a estrutura de comunicação específica para o seu negócio. Show de bola, Luciano. E conversa bastante com o primeiro episódio que nós tivemos sobre esse tema. Vem março, vem pandemia. O que acontece com esses projetos? Que mudança que foi percebida? Tiago, acho que a grande mudança foi a gestão da ocupação, né? Eu acho que as empresas de grande porte, obviamente, e também de médio e pequeno porte, elas vinham numa tendência de gestão de utilidades, elas passam a querer entender um pouco melhor da gestão da ocupação dos espaços, mas com a pandemia esse assunto vira muito sério. E mais do que sério, limpeza virou tema estratégico, ou seja, serviço entra na pauta da pandemia. E como é que eu garanto os meus ambientes não mais limpos, mas sim higienizados, descontaminados? Eu acho que esse é o grande ponto. Como que eu garanto não só a temperatura do ambiente, mas a qualidade do ar interno? E eu acho que aí abre-se uma nova janela de oportunidades, ainda as pessoas muito querendo entender e resolver os problemas imediatos, vamos ver biometria para entrar no prédio, vamos ver álcool gel, vamos ver tudo isso, mas no final eu acho que já com a pandemia houve luz sobre as questões estratégicas que usualmente Facilities tinha como área de suporte, para uma área para sentar junto com o board e decidir agora o que vamos fazer. E nesse contexto onde você falou bem, a discussão sobre os temas da gestão da propriedade, ele ganhou uma relevância ainda maior, porque envolveu de uma forma ainda mais direta do que já envolvia aspectos de segurança, aspectos de imagem corporativa, que também estão relacionados à produtividade e tudo mais. Você já falou um pouquinho, ele começou a vir, teve gente que começou atirando para tudo quanto é lado e surgiram soluções das mais diversas frentes, sem fazer nenhum juízo de valor, mas todo mundo querendo aproveitar a oportunidade para colocar o seu produto em disposição, colocar uma eventual tecnologia. Tem alguma coisa que você destaca que acabou surgindo, ganhando força nos primeiros meses ali de descoberta do que fazer com toda essa situação e que depois acabou voltando para trás, falando, isso aqui foi uma onda passageira? Tem algo que você destaca nesse sentido? Eu tenho sim um case com um cliente nosso, uma indústria automobilística, que veio até perguntar para a gente: Luciano, desenvolvemos aqui um negócio internamente, é uma indústria de bastante inovação, até com algumas startups de inovação dentro dela mesmo. Olha, eu tenho aqui um sensor que a gente viu, temperatura para entrada na fábrica, etc. E o que você acha? Né? E eles estavam querendo saber a nossa opinião, Tiago, essa história é engraçada, interessante, como usuário e gestores que fomos de Facilities, né, eu e meu sócio, o Álvaro, para que a gente desse uma nossa opinião, né? Porque eles queriam saber se aquilo era produtizável, ou seja, se aquilo podia gerar produto para lançar no mercado. Eu acho que a resposta que a gente deu foi o que aconteceu. Na verdade, a gente previu isso lá atrás e, de fato, aconteceu. A gente falou, olha, a gente imagina que esse assunto de controlar a temperatura, como as pessoas entram, etc., ela deve ser passageira, não deve ser alguma coisa que vá por muito tempo, né? Até porque se discutia também se temperatura ia ou não ser. Então, acho que esse assunto de controle de acesso com alguma tecnologia embarcada, ela já ficou, inclusive, para esse nosso cliente, não passageiro, mas ele deixou implementado na indústria, porque é dele, ele desenvolveu, enfim, está lá até hoje, a gente visitou recentemente, mas não é algo que ele mesmo colocou força para gerar demanda de venda, né? Então, acho que esse é um exemplo do que eu acho que foi e vai passar. Engraçado isso que você falou. Em vários dos nossos programas eu tive a oportunidade de fazer um comentário muito conectado a isso que você falou sobre a necessidade de você medir temperatura, e eu acho que esse aspecto ele trouxe luz para uma questão de relações de trabalho muito mais ampla, no seguinte sentido, e já vou puxar o gancho do home office, mas se você está no estado febril,
você não deve trabalhar, não agora, você não deve trabalhar em nenhuma condição, porque você está com um processo infeccioso dentro de você, seja qual for a natureza dela, né, que o seu corpo está combatendo. Então, medir a temperatura não deveria ser uma barreira, porque já deveria estar mais imbuído de todo mundo que, olha, eu estou no estado febril, eu não vou trabalhar. Mas isso tinha um pouquinho da lógica reinante, do esforço hercúleo da gente estar no ambiente de trabalho. E aí, puxando para o meu próximo tópico, que é a questão do home office. Como é que você viu de tudo isso que a gente conversou, das tendências, do que veio na correria e na bagunça daquele momento, como é que o home office mexeu com tudo isso nessa questão da tecnologia? Tiago, vou ainda fazer um comentário em relação ao que você falou da temperatura. É muito cultural isso, né? Porque nos países orientais, principalmente Japão, China, você liga e fala que não vai trabalhar porque você está com febre para proteger os outros. E aqui é o contrário. Eu vou trabalhar com febre porque eu sou guerreiro, eu sou esforçado, eu sou aquele cara que veste a camisa. Então, acho que só para fazer um comentário, porque eu acho interessante que isso tem muito a ver com cultura, né? E aproveitando o gancho para falar de home office, acho que também nós, como país latino, de origem latina, e que temos acho que todo ser humano tem, acho que a necessidade de convívio, de interação. O home office, lembro minha filha falando no início da pandemia, que delícia, pai, o home office. Depois de um ano, pai, não vejo a hora de ir para a escola. Ou seja, o que era uma delícia, porque de verdade é gostoso você ficar um período em casa, você ficar tratando disso de forma como se fosse até uma folga, porque eu tenho mais liberdade de ação. Ao longo do tempo, isso virou um grande problema. Como que isso reflete em tecnologia, Tiago? Acho que principalmente no que a gente precisa garantir para uma nova ocupação que já vem acontecendo em maior ou menor grau nas companhias. Para a questão, eu vou voltar ao assunto, o tema ocupação, né? Ocupação, qualidade do ar interno, garantia de higienização e descontaminação. Eu acho que isso continua, isso deve ser uma coisa que, com vacina, por mais 1, 2 anos, eu acho que não é um assunto para a gente esquecer, é um assunto para a gente tomar bastante atenção, porque, de fato, o que importa quando o funcionário volta do home office, ou seja, ele vai ter ainda o sistema, a gente acredita nisso, né, que o sistema híbrido é o que vai vingar com dias de home office, dias presenciais, como eu garanto a segurança da minha família, ao sair da minha empresa e ir para o trabalho e voltar e fazer mais 2, 3 dias de home office. Eu acho que esse é o ponto que a tecnologia pode e deve ajudar os gestores e as companhias. A gente tem falado em alguns programas e na conversa com o Celso Simões da Trox, ele fez um gancho muito similar ao seu, onde o problema, a gente falava sobre a questão de filtragem de ar no tratamento interno, e ele falou, olha, diferente do combate clássico que o sistema de ar-condicionado precisava fazer, que era filtrar o ar externo para adentrar dentro do ambiente, agora o inimigo mora dentro de casa, né? Ou seja, as pessoas levam isso para dentro dos ambientes de trabalho. E o que você falou da questão do home office conversa com isso, porque fatalmente, de um lado, as pessoas elas vão ter mais a liberalidade de decidir estar ou não nos escritórios, porque eu acho que agora de verdade a gente aprendeu a trabalhar no home office. Antigamente o home office, quem falava vou trabalhar de casa amanhã, ficava aquele sentimento, vai dormir até mais tarde, né? Aí nós fomos por um outro extremo onde as pessoas passaram a trabalhar 14 horas por dia. Eu acho que a gente está começando a aprender a trabalhar de uma forma coerente e saudável com relação a isso, mas certamente as pessoas vão demandar mais informação para reocupar os espaços. Ela vai querer saber qual é a garantia que os gestores de propriedade vão dar de uma forma tangível para falar, eu posso ir para o escritório naquele dia porque é um ambiente seguro. Você tem percebido essa necessidade de informação mais forte, Luciano? Total, Tiago. E mais do que ter informação, essa informação em tempo real, essa informação com velocidade, tudo aquilo que era informações passivas em relação a isso, elas passam a ser informações ativas. Exemplo, qualidade do ar. Hoje você consegue, com sensores IoT, pegar não somente temperatura, umidade, como também, isso já era comum, CO2,
mas vai além, né? Você consegue pegar particulados e através de alguns sensores específicos até a questão de bactéria e vírus. O que isso quer dizer na prática? Eu só medir e resolve? Não, né? Medir resolve, mas medir com algum tipo de acionamento de quando eu entender que minha qualidade do ar interna não está adequada, o que fazer? Isso aciona protocolos, seja de revisão do filtro, seja de controle melhor de vazão, de entrada de ar externo para dentro do ambiente, para circulação e renovação do ar, ou seja, a gente entende que isso é o grande benefício que acelerou em relação à tecnologia para o workplace, né? Ou seja, esse é o ponto principal, Tiagão. E para o futuro, daqui para frente, como é que você vê isso conversando com os projetos que estavam lá atrás de energia, de redução de custos? Como é que você vê na agenda, na discussão e na priorização que as organizações estão lidando com esses dois universos? Que um vai continuar, que é a questão do custo, a energia vai continuar sendo importante, insumos, ar-condicionado vai continuar sendo importante, mas agora com essa nova demanda, como é que eles estão equilibrando esses dois aspectos da infraestrutura? Tiago, acho que o mais importante que a gente vê que está acontecendo e demandado por grandes empresas, aí sim eu estou falando das maiores, mas também já um início das médias empresas querendo controlar tudo, é que o que também aconteceu lá atrás é que muitas empresas se especializaram em controle ou sensores, ou controle ou monitoramento de utilidades, outros, ocupação espaço, outros em serviços. E o que a gente percebe é que existe uma demanda de tudo isso, de certa forma com prioridade em todos esses itens, só que eles também não querem, primeiro, uma ferramenta parruda, grande, cara, né, para investir nisso, porque por si só ela não justifica. Por outro lado, as grandes demandas de utilidades continuam existindo, redução de energia, água, etc., mas eles não querem ver isso em muitos lugares, em muitas plataformas, porque as empresas já têm muitos sistemas. É um ERP, é um software de vendas, é um outro de gestão disso, daquilo, é um Excel, é um Access. E a hora que você vai ver, o gestor de facilities, que eu brinco que é um especialista em generalidades, né? Ou seja, a gente conhece de muitos assuntos e a gente precisa tratar de todos eles. Eu acho que o grande lance, e é um pouco do que a gente tentou desenvolver através da Aerotech, que é uma plataforma única de gestão, num único lugar, modulando e moldando para que plugue sensores, inclusive dos próprios BMS, Tiago, porque esses sistemas legados, eles eram protocolos fechados, já estão mais abertos, eles já geram informações relevantes. O que a gente vê, Tiago, é que precisa ter um pouco mais de inteligência, o tal do machine learning, o tal da inteligência artificial aplicada para esse sistema de sensoriamento. Isso é o que a gente está não só vendo como futuro, mas observando como demanda dos gestores. E você tocou num ponto que eu também tenho observado como tendências de mercado, uma grande dificuldade que os gestores e fatalmente quem está nos ouvindo, se olhar para os seus sistemas, vai se reconhecer nessa condição, onde você tem diversas soluções rodando de uma maneira isolada e não raro para gerenciar a sua instalação, você precisa ter 10, 12, 15 sistemas diferentes, com logins, com senhas, com telas, com plataformas diferentes, e no final das contas você tem que ter um exército de pessoas olhando para telas para tentar extrair algum tipo de informação. E a gente começa a ver um movimento de confluência, ou pelo menos a construção de camadas de consolidação destas informações em interfaces únicas, que aí demandam a questão do protocolo aberto que você acabou de falar, né? Tiago, eu vou aproveitar para dizer um pouco da razão da existência ou da criação da Aerotech, né? A gente, como consultoria, recebia muito essa demanda e a gente indicava empresas, a gente gostava de algumas empresas, a gente acreditava realmente no modelo. E o que a gente percebeu, e aí foi, acho que, o nosso pulo do gato, mas que eu acredito muito porque a nossa plataforma foi criada de facilities para facilities, ou seja, essa é de verdade, Tiago, a principal dor do gestor de facilities, é ele não conseguir, através de uma única interface, ver, por exemplo, performance. E aí eu acho que também tem uma outra coisa que talvez o conceito não seja inovador, mas a aplicação seja inovadora, que é
como é que eu tenho um BPI, que é o Building Performance Indicator? Como é que eu consigo, através de um indicador, que eu consigo enxergar o prédio A com o índice que a gente está chamando de integridade, pode ser disponibilidade, a gente gosta mais da palavra integridade, né? Que vem de vários fatores, vem de vários itens, vem de o tempo de atendimento, o tempo de resposta dos serviços, quantidade de chamados que vem para um determinado ambiente e que a composição de diversos ambientes dá a disponibilidade e integridade de um andar e a soma dos andares dá a integridade do edifício, né? Ou seja, como é que eu bato o olho numa tela e consigo, com certa precisão, por conta das ponderações e de tudo que a gente modela para esses indicadores de performance, ele integra infraestrutura, ativos, utilidades e serviços, né? Eu acho que isso é a grande beleza e que a gente acha que o conceito não é inovador, mas a aplicação através de uma única plataforma pode ser algo que revolucione o mercado de gestão de facilities com o uso de tecnologia. E aí, pegando então já o gancho do que você acabou de falar, da demanda, necessidade das dores, Luciano, se a gente tentar pegar e fizer qualquer extrato do mercado com relação a sistemas de tecnologia, é muito provável que a gente escute mais histórias de frustração ou de fracasso do que de sucesso, né? E certamente tem gente sendo pressionada ou com a intenção de que, olha, eu sei que esse é o caminho, mas eu não tenho ideia por onde começar. Então a pergunta que eu faço para quem está ouvindo é, para quem está pensando, escutando a gente, falando, puxa, eu preciso ir para o caminho de IoT para entender integração, entender processos, entender interfaces únicas, quais os principais elementos de erros e acertos que você tem observado, que esse pessoal pode ter atenção para, quem sabe, ter uma jornada um pouco mais tranquila nessa potencial implementação de soluções? Thiago, você deu a grande oportunidade para falar talvez o que a gente acredita que é o mais importante de tudo isso. Automatizar processo ruim é gerar coisas ruins de formas diferentes ou mais rápidas. A gente acredita muito, Thiago, eu acho que esse é o principal erro que as companhias e as empresas, os gestores se decepcionaram ao longo do tempo implementando tecnologia e que estava na mão deles mesmo a solução. Eu preciso de um software, eu preciso de uma ferramenta de tecnologia, eu preciso implementar IoT na minha empresa. Tá bom, para quê? Por quê? Qual o contexto? O que de fato dói e o que eu preciso resolver? O que então de dica a gente dá? Eu acho que esse é o a grande dica para o gestor. Revise antes o seu processo. Revise antes a forma como você vem fazendo as coisas em manutenção, em limpeza, em gestão de utilidades, motoboy. Ou seja, como é que os seus processos internos estão? Porque usualmente o que a gente vê é que boas melhorias de processos pode e muitas vezes continuam com o mesmo Excel, mas de uma forma muito mais otimizada, de uma forma muito mais harmônica, porque o processo arredondou. Então, eu acho, Thiago, que essa é a principal dica e deve ser o segredo do sucesso de boas novas implementações. Antes de contratar o sistema, o software, revisa antes o processo de algum serviço específico daquele que mais dói. Acho que esse é a grande dica. E certamente a tendência, a chance de evitar dissabores é muito grande. Luciano, foi muito bacana o nosso bate-papo, essas visões, e não digo que são opostas, mas complementares do uso da tecnologia, eu acho que é o que enriquece o debate. Fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho da área para a gente encerrar. Tiagão, mais uma vez, obrigado, parabéns pela iniciativa. Eu fui um dos que assisti, acho que mais rápido, os 5 primeiros podcasts que vocês lideraram de uma vez. Eu sou seu fã, sou seu amigo, eu tenho o maior prazer de ter já compartilhado a gestão na diretoria da Abrafac, fui presidente da Associação Brasileira de Facilities, o Thiago estava na nossa diretoria por alguns anos. Eu tenho muitos anos como gestor de facilities em grandes empresas, ABB, Natura, Santander. Eu fui diretor de operações do Hopi Hari, que me deu uma experiência incrível de operação complexa e eu brinco, de uma operação nervosa, mas que precisa gerar uma experiência excepcional para os usuários. E a Aro nasceu disso, nasceu do meu desejo de elevar o nível da régua
da gestão de facilities, aquilo que eu já tinha feito para algumas empresas por onde eu passei. Hoje eu tenho a oportunidade com a Aro e com a Arotec de poder levar isso, elevar o nível de gestão de uma forma contribuindo, né, com conhecimento e, obviamente, com os cases que a gente já tem. Então, estou muito feliz de estar participando e, mais uma vez, contribuindo para elevar esse nível da gestão de facilities do Brasil. E parabéns mais uma vez pela iniciativa do podcast. E para entrar em contato com vocês, site, LinkedIn, como é que funciona? Só entrar no nosso site arocorp.com.br. Lá dá para ver um pouquinho da consultoria, dá para ver mais da plataforma de tecnologia IoT, de facilities para facilities, arotec.com.br, também uma forma de chegar e conhecer mais sobre a plataforma. Sensacional. Luciano, eu queria agradecer demais a sua participação, delícia de bate-papo. Sem dúvida, tecnologia é um tema vivo, nós teremos outras oportunidades. Para você que está nos ouvindo, não esqueça de seguir o nosso podcast, de compartilhar esse link e fique atento que semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.